Olá, mais uma quinta-feira juntas aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Todos que a gente falou aqui até hoje são, mas esse pode afetar diretamente os seus resultados. E o título, como eu falei ali nos stories, é uma incógnita, né? A grama do vizinho não é sua. Sobre o que será que a gente vai falar? Vamos ver se a Denise já entrou. Vou chamar a Denise aqui para participar com a gente. E ela vai dividir aqui comigo esse assunto hoje. Vou esperar aqui ela pedir para entrar para aceitar ela. Denise está entrando. Olá! Está me vendo hoje? Estou te Ai, que vendo bom! É muito melhor. bem melhor do que ficar falando com uma tela preta, né? O Instagram às vezes nos sabota. E esse Sim, tema é forte, hein, Denise? sim, esse tema de hoje tá assim, uau! Na verdade, né, Todos Letícia, são. todos os temas são um uau, né? Cada É semana difícil medir. é um uau. E é incrível como faz a gente refletir, né? Nossa, Cada muito. tema é uma reflexão muito profunda. E esse de hoje, obviamente, não seria diferente, né? É. Aqui uma, uma abordagem muito necessária, né? E é algo assim que quem nunca sentiu, nunca viveu, com certeza uma hora vai sentir e vai passar por isso, porque somos humanos, somos falhos, né? E muitas vezes esses sentimentos da comparação, da injustiça, da inveja, eles acabam aparecendo. Mas daí está a questão, o que fazer quando esse sentimento aparece, né? É Justamente, isso que né? a gente vai entender hoje, né? Saber como se livrar desses sentimentos tóxicos, né? A gente vai ver aqui no decorrer que a inveja é um sentimento tóxico. Não só É para aquele que recebe, mas para quem tem a pros inveja, dois lados. principalmente, né? Uhum. Até porque é algo ali que acontece que é muito silencioso e muitas vezes a pessoa não consegue controlar. E aí a gente até fala, né? Às vezes a pessoa tem ali uma certa inveja e não é porque a pessoa é maldosa. Existe uma dor ali que mexe com isso dentro dela e ela não consegue controlar. Mas não dá para ficar assim, né? Assim, tendo esse sentimento. A gente precisa aprender a mudar isso, a tornar isso algo positivo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Mudar essa tanto o sentimento de ter inveja dos outros, como esse medo dos outros terem inveja da gente, né? Porque também prejudica. Existem os dois lados, né? É ruim para quem recebe, é ruim para quem sente, e é ruim sentir e ter medo dos invejosos também, né? Sim. E hoje a gente vai aprender aqui a como transformar, na verdade, né? Um sentimento tóxico em algo produtivo e realmente se libertar desse sentimento, porque é possível, né? Tudo é possível, né, Letícia, no Com certeza. nos nossos comportamentos, nossos sentimentos, desde que a gente tenha esse desejo de mudança, a gente consegue, a gente pode. O ser humano é muito mais capaz do que ele mesmo Nossa. imagina, né? Não é só necessário, como é imprescindível, né? Quando a gente fala aqui, porque a gente está estudando livro, quem entrou agora talvez não saiba, que é os 50 tons para o sucesso, que são 50 tons, 50 passos para o sucesso. Hoje a gente está no número 31. E cada um deles realmente é ali, é um passo, é um direcionamento para a gente conseguir sustentar esse sucesso. Porque quando a gente. Aí olhando pro tom de hoje, né? Quando a gente fala em inveja, às vezes a gente se priva de fazer algumas coisas
de crescer até com esse medo, ai, da inveja dos outros. Ou por olhar muito para os outros que estão maiores e sentir essa inveja, mesmo que não seja intencional, a gente acaba se paralisando também. E aí, vamos começar aqui. Ali no livro, Denise fala, né, que muitas pessoas têm medo até de falar das suas conquistas, com receio da inveja dos outros, né? Por que a inveja gera tanto medo e silêncio, né? Desse medo, às vezes, até de contar as coisas que está realizando por causa da inveja das outras pessoas. Realmente, né, Letícia, né, a gente sabe disso e ele traz ali no livro que sim, a inveja é algo tóxico, poderíamos até dizer algo maligno, né? E realmente muitas pessoas têm esse medo de mostrar o que conquistou, de mostrar ali um momento, talvez, de tranquilidade, de felicidade. Muitos falam assim, tá tão bom aqui que eu não vou falar para ninguém, não vou mostrar para ninguém, porque senão isso vai Para ninguém acabar. estragar. Vai estragar, ou eu vou perder o que eu já conquistei com tanto esforço por causa do olho gordo do outro, enfim. E realmente, né, a gente sabe que esse poder, ele existe, né? E realmente, a inveja, ela tem um poder destrutivo muito grande. Só que essa inveja só nos ataca, esse poder só nos destrói se nós mesmos alimentarmos ele. Como que eu alimento a inveja? É quando eu me sinto insegura, não só sobre quem eu sou, mas no que eu estou colocando a minha fé. Eu coloco a fé nas bênçãos que Deus me deu, ou eu coloco a minha fé no olho gordo do outro, na inveja do outro? Então, esse poder que a inveja tem, sim, depende muito mais de mim do que da pessoa invejosa. A gente que dá poder a ela, na verdade, né? Exatamente, porque se eu tenho convicção, né, do Deus que eu sirvo, que ele me abençoou e que o que eu conquistei foi por causa dele, Deus é maior que tudo. Então não tem olho gordo que vai fazer com que eu perca isso. Com certeza. Então, é muito sério isso, né? Porque sim, a inveja existe, mas depende de mim. Se essa inveja vai me pegar. Eu vou aceitar ela, que ela me afete, né? Exatamente. Então, o problema não é a inveja em si. O problema é eu me deixar abalar por essa inveja, Como né? eu reajo a ela. Exatamente. Então, o segredo está na minha convicção. No que eu acredito? Eu acredito no que eu conquistei foi bênção de Deus, e o que Deus me deu não tem poder que tire, ou eu acredito que a inveja do outro pode me derrubar, me destruir, fazer com que eu perca o que eu conquistei. É como se a gente desse um poder para a inveja, Exatamente. né? Que não existe. Então, para isso que a gente precisa olhar. O mal existe, claro que ele existe. Inclusive, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos vivendo, nós estamos conquistando, nós estamos progredindo. Eu vou ficar olhando para o mal ou eu vou olhar para o bem? Né? É uma escolha. E falando nesse sentido aqui, desse incômodo, né, da inveja, o livro também traz, como que eu posso dizer? Quem sente inveja, né, se incomoda mais com o outro
ou com esse próprio sentimento de inveja? O que é pior, né? Esse sentimento me corrói ou é o que o outro está construindo? E ele traz aqui essa questão, né? Queria que você comentasse sobre isso. Na verdade, o que acontece? A inveja, ela revela muito menos sobre o outro e muito mais sobre nós. Porque o que acontece? Quando eu sinto inveja, é porque o sucesso do outro escancara algo em mim que está ferido. Algo que mexe, que me lembra alguma dor que eu tenho. É porque o sucesso do outro, de certa forma, está mostrando ali a minha sensação de incapacidade, de inferioridade, ou até mesmo de preguiça e aquela falta de autorresponsabilidade de assumir o que realmente eu quero conquistar e lutar por isso, né? Então, quando a gente vê alguém conquistando algo, é mais ou menos assim. A fulana tá fazendo algo que eu gostaria de fazer e não tenho coragem. E isso dói. A gente até falou nesse assunto, né? Esses dias, muitas mentoradas vêm para mim e reclamam: nossa, eu comecei a crescer, comecei a fazer conteúdo, mas nem minhas amigas curtem, minha família. E aí o que acontece? Eu digo, é inconsciente, não é por mal, mas basicamente assim, às vezes a pessoa ali que te ama até, ela começa a ver tu crescer, começa a ter sucesso e dói nela olhar e enxergar que ela gostaria talvez de conquistar coisas parecidas e não teve coragem de fazer o que tu teve coragem. E é isso que mexe lá dentro dela. Quando a gente fala em inveja, é essa dorzinha, é essa ferida que se sente mexida ao ver o sucesso do outro. Então, a inveja fala muito mais de nós mesmos do que do outro. É o que ela nos lembra, é o que ela nos mostra do que nós temos ali para curar. E a gente tem que olhar muito mais, né? Quando isso acontece, é muito mais não. É só para isso que a gente tem que olhar, para dentro da gente. Porque nada é fora, né? Tudo é dentro. Sim. E Denise, existe inveja boa, será? Como é que a gente diferencia inveja de admiração saudável? Porque daí a gente ouve, né? Ah, inveja boa. Ah, eu tô com uma inveja branca de ti. Será que isso existe? Pois Conta aí é. pra nós. A gente ouve muito isso, né? Ai, amiga, tô com uma invejinha boa de você. Não existe. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque não existe, realmente, não existe inveja boa. O que muda, né? Nesse sentido? Tem a inveja, que é algo, eu gostaria de ter o que você tem, Mas não como quero lutar para ter. eu não consigo ainda, não tenho esse pensamento de que eu posso conquistar também, então eu prefiro que o outro não tenha. É aquela história, né? Quero te ver bem, mas não melhor do que eu. É tipo isso, exatamente. Então, assim, a palavra inveja é isso. Eu queria ter o que você tem, porém eu não tenho, então eu quero que você também não tenha. Para não dizer assim, eu quero que você perca. Para mim Que não você me sentir conquistou. inferior. Para mim não me sentir inferior aqui. Uhum. Agora, o que tem que pode ser um sentimento bom? É a admiração. Aí sim. Quando a pessoa às vezes fala inveja branca, então não é inveja. Eu Eu tenho admiro, né? a admiração por você, pelo que você já conquistou, pelo que você tem, pelo que você faz. E eu sei que eu também posso conquistar isso. Então, Me eu tenho inspiro, né? inspiração em você, né? Eu admiro, pode ser o seu trabalho, a sua família, a sua postura, o seu jeito, enfim, não importa o quê. E eu Seu sei que eu cabelo. também posso fazer isso
ou ter isso e conquistar isso, e eu me inspiro em você para trilhar esse caminho. E isso não tem nada a ver com inveja. É totalmente diferente. Eu admiro o seu crescimento e eu vou querendo, né, crescer junto ou atrás, enfim, ao seu lado. Então, essa é a diferença. Agora, inveja boa realmente não existe, né? Então, tudo envolve o sentimento. Que tipo de sentimento que eu tenho? É de não ter o que você tem e por isso querer que você não tenha? Ou é querer o que você tem e me esforçar para conquistar também? É isso que E muda, a né? admiração é até ali um ato de humildade, né? Porque aí eu admiro a pessoa, eu entendo. Primeiro, eu fico feliz por essa pessoa, por ver ela conquistando o que ela está conquistando, e eu busco me inspirar e aprender com essa pessoa. Nossa, que Uhum. legal! Olha que lindo que ela está fazendo. Como que eu faço para também fazer o que ela faz, para chegar onde ela está chegando? E aí eu me inspiro nessa pessoa. Isso é saudável. Nossa, se essa pessoa chegou ali, eu também consigo. Como será que ela fez para chegar lá? Isso é Exato, saudável. E como a gente exato. perde tempo fazendo o contrário muitas vezes, né? Perde tempo e às vezes só da gente chegar nessa pessoa e falar, uau, achei tão bacana aquilo que você fez, ou aquilo que você tem, ou aquilo que você faz. Tem como você me dar umas dicas aí? Eu duvido que a pessoa que recebe isso, ela não vai se sentir maravilhada. Uau, eu estou E vai até servindo de querer te ajudar. inspiração. É, Isso abre portas, né, Denise? exatamente. Então, Abre essa é portas, com certeza. né? Não existe inveja branca, existe a É. inveja que é tóxica e a admiração E ou vamos a combinar que inspiração. é bom a gente sentir isso, né? Sentir essa admiração, sentir felicidade pela conquista dos outros. Quando a gente muda isso dentro da gente, consegue verdadeiramente, genuinamente sentir isso, é libertador, como a gente falou ali no início. Sim, E abre portas. A gente começa realmente a crescer, porque aí é sinal de que estamos prontos para crescer. Por isso que e vem é um aqui como sinal um de pilar do maturidade, sucesso, né? né? Uhum, exatamente, é a maturidade, né? Com E certeza. daí, Letícia, já falando aqui nessa questão da diferença, né, entre inveja e admiração e inspiração, como que é possível transformar essa energia da inveja, né, em algo positivo, produtivo, para alcançar aquilo que você também quer, gostaria, né, inspirando no outro? Assim, começamos o ponto de partida que a gente falou. Parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Por que aquilo ali me causa inveja? Por que que ver a pessoa conquistando ou sendo tal coisa me incomoda? Esse é o ponto de partida, olhar para dentro. Ali no livro até traz, né, que enquanto a gente perde tempo olhando para a grama do vizinho, a gente não tem tempo para cuidar da nossa. Então, esse incômodo inicial aí, e tu olhar para ele, olhar para dentro realmente e decidir entender por que que eu tô sentindo isso. Por que que a conquista da fulana me incomoda e mexe tanto comigo? O que que eu preciso curar em mim? E quando a gente muda esse olhar e decide não sentir mais isso, a gente amadurece e começa a entender, tá, mas se a fulana conquistou tal coisa, isso me incomodou. Por que que eu senti isso? Primeiro passo. Segundo passo, se ela conquistou, é mudar a mente, né? Mudar a mentalidade, mudar a maneira de olhar. Se ela conquistou isso, eu também posso conquistar. E aí vem tudo que a gente já falou ali. Como que eu posso aprender com essa pessoa ou me inspirar nessa pessoa para também conquistar isso que ela conquistou? Sim. E só da gente decidir a olhar dessa maneira, olhar para dentro e buscar
transformar, e eu até digo, né, Denise, talvez não seja fácil para a pessoa, porque às vezes é um sentimento ali muito forte, mas só o fato de decidir olhar para isso com esse olhar de por que que isso me incomoda e como eu posso mudar esse sentimento aqui dentro de mim, a gente já tem ali o ponto de partida para o resto. E às vezes não vai ser imediatamente que a gente vai começar a mudar, mas sim, começando por isso, a gente consegue sim mudar e transformar. Até porque a energia vai mudando, né? E eu até acho assim, ó, quando a gente tem alguém ali, e hoje com rede social eu acho que acontece muito isso, né? Eu tô vendo alguém ali conquistando alguma coisa, e isso começa a me incomodar. Às vezes, o primeiro passo que tu tem que dar é nem seguir mais aquela pessoa. Para de te causar esse incômodo. Escolhe olhar para isso, mudar isso, mas para de ficar acompanhando. Sabe o que tu faz? O que o livro indica. Para de olhar para a grama do vizinho e começa a olhar para a tua. E aí começa a olhar para dentro e entender. Tá, se isso me incomoda, ok, eu nem quero mais ver. Mas como é que eu vou mudar isso aqui? Como é que eu faço para realizar isso na minha vida também? E talvez vai demorar um pouco para te chegar no lugar que aquela pessoa tá. Mas aí buscar entender, tá, mas ela chegou lá e pensar, né? Ela teve uma trajetória antes de chegar lá. Por onde eu começo? Quanto tempo será que eu vou demorar para chegar naquele lugar? Tudo isso, todas essas perguntas vão trazendo a transformação, né? Mas antes de tudo, a gente precisa decidir querer mudar isso, porque é algo que trava a vida e realmente, né, Denise, ninguém consegue alcançar o sucesso com esse sentimento dentro de si. É muito difícil, né, a gente conseguir seguir em frente, porque isso trava a vida, né? É uma energia muito ruim. E a pessoa fica ali perdendo tempo, perdendo vida muitas vezes, olhando para o que o outro está conquistando. É como se fosse assim, ó. Tu tá ali como se fosse a tua vida uma novela. Só que em vez de tu estar sendo protagonista, vivendo a novela, tu tá ali sentadinha no sofá assistindo. E isso é muito ruim. É muito ruim, é muito frustrante, né? E Denise, pra gente ajudar o pessoal aqui a mudar isso, vamos passar um exercício prático para a gente colocar em ação e transformar isso? Vamos lá. Só antes do exercício, enquanto você estava falando aqui, eu estava me lembrando que o meu esposo ele mexe com a agricultura, né? Sim. Ele colhe milho, soja, enfim. E querendo ou não, a gente conversa sobre isso, e ele me fala, né? Enfim, eu acabo aprendendo muito, né, com ele sobre agricultura. E essa questão da grama do vizinho faz muito sentido para a lavoura do vizinho. Uhum. Eu não sei se você já passou em alguma rodovia onde que tem plantação, né, Sim. de soja, milho, enfim. Às vezes você vê uma plantação linda, perfeita, verdinha, e logo em seguida uma coisa feia, parece que está morrendo, né? E é encostado uma da outra. É aquela, uma Praticamente na grama mesma terra. do lado horrível. E por que que isso acontece? É o cuidado. O meu esposo, né, me explicou que teve uma situação que a gente passou num lugar assim, um soja lindo, perfeito, e o outro vizinho horrível. Eu falei, como assim? Qual é o problema aqui? Ele falou, o problema está no cuidado. Esse aqui, quando é preciso, ele de tantos em tantos anos, ele pula uma safra, ele não planta, ele deixa a terra. Tem aquela Tem aquele ganância. tempo ali. O outro planta, 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 só quer sugar daquela terra. Uhum. Só que no final de contas, esse que às vezes investiu mais dinheiro em adubação, enfim, pulou uma safra sem plantar, ele vai colher 100. O outro vai colher 50.
E daí aonde que fica a vantagem no fim das contas? É aquela Aquele coisa, né? É o que plantar, cuidou, que regou, né? é o E plantar, isso é para regar, tudo, né, cuidar. Letícia? Esse cuidado, essa rega, a poda, tudo isso é durante toda a nossa vida, em tudo aquilo que a gente vai fazer. Com Quando a certeza. gente fala, né, de rede social, geralmente a gente só vê o que o outro está colhendo. Uhum. Mas a gente não vê o que ele plantou, o período do plantio até a A colheita, o quanto que espera, ele né? teve que regar, podar. Aí Mesmo parecia que o sem negócio ver não ia. resultado, porque é que nem Entende? aquela coisa, né? Exatamente. A gente prepara a terra, planta, até que começa a brotar a sementinha ali, tudo que acontece embaixo da terra ninguém vê, mas a gente sabe, né? E Sim. esse tempo aí, até ver a planta crescer, dar fruta, é o tempo que as pessoas muitas vezes querem pular, mas não tem como pular. Não tem, porque é igual o agricultor, se ele não faz o preparo certo, o cuidado certo, lá na frente ele vai ter prejuízo, não adianta. Não dá para pular etapas, né? Tem agricultores que não muda a mentalidade, está ali anos e anos quebrando a cabeça, vendo o vizinho multiplicar, e em vez de ele ir aprender que esse vizinho, ele ainda critica. Eu não sei o Sim. que está fazendo, que está colhendo tanto mais que eu, se nossas terras são vizinhas, o que esse cara está fazendo? Ué, vai lá e pergunta e faça igual, né? Mas não, as pessoas, elas são muito teimosas, né, Letícia? São. Eu não Ficam vou dar o batendo braço a cabeça torcer. ali, às vezes, Eu no vou ficar mesmo. batendo a cabeça aqui até rachar minha cabeça, mas eu não vou dar o braço a torcer e pedir É, para o outro o que ele fez, o que ele está fazendo. aí vem Porque a eles questão que a fazem gente falou ali da tudo. humildade, né? Ter essa Exatamente. humildade. Mas vamos lá, vamos para o exercício. Vamos Olha para o só, exercício. eu estou sentindo aqui, ó, parece um bichinho caminhando, mas não tem nada. Você Ué, acredita que isso é sintoma da menopausa? sério? Ah, às vezes no rosto, um Nossa, cabelo, um bichinho, esse eu não procura, sabia. procura. É muito louco os sintomas da Não menopausa, você não sabia tem ideia. mesmo. Mas vamos lá para o nosso Eu exercício ainda da não cheguei nessa semana. fase, mas sou perto. Tá perto, né? O título do nosso exercício é Jardim da Minha Vida. Olha que lindo, né? Nosso exercício. O que vocês vão fazer? Pegar um papel, pode ser uma folha de caderno, uma folha sulfite, um caderno de desenho que for, e você vai desenhar o seu jardim com flores e com sementes. Nas flores, você vai escrever ao lado tudo o que você já tem, o que você já conquistou, né? E nas sementinhas, aquilo que você ainda quer conquistar, aquilo que Nossa, que você exercício lindo, ainda né? Até me quer arrepiei, alcançar. juro. Ah, é muito lindo esse Lindo, exercício. profundo. É. E daí, sempre que você perceber que está sentindo inveja de alguém, você vai lá para o seu jardim, vai olhar para as suas flores e para as suas sementes. E você vai se perguntar: o que eu posso plantar ou regar no meu jardim, em vez de ficar olhando para o jardim do vizinho? Nossa, o vizinho tem uma rosa laranjada. O que eu posso fazer para que eu tenha uma rosa laranjada? Talvez eu misture, eu faço, como que chama? Enxerto, né? Uhum. Enxerto da branca com a vermelha. Será que vai ficar parecida com a do vizinho? Então, o que eu posso fazer para ter algo parecido com o outro, alcançar o que o outro alcançou, né? É o olhar para sua vida, né? Exatamente. Então, em vez de ficar gastando tempo olhando para a grama ou para o jardim do vizinho, eu vou gastar esse tempo regando a minha semente, plantando mais sementes, fazendo enxerto das sementes que eu já tenho, né? Então, eu paro de gastar energia à toa e uso essa energia em algo produtivo, né? Com Esse certeza. é o nosso
exercício aí para essa semana relacionado ao nosso assunto, né, E aqui Letícia? vale, né, a gente ressaltar sobre tudo que a gente falou aqui, que enquanto a gente perde tempo olhando para fora, a gente deixa de regar as nossas próprias sementes, né? A gente deixa de olhar para nossa vida e de construir aquilo que a gente quer realizar. Então, que sirva, né? Que essa live e que tudo que a gente falou aqui sirva para que vocês realmente escolham parar de olhar para o outro, para a vida do outro, para o resultado do outro, com esse olhar. Então, mude o olhar para um olhar de inspiração e ocupem o tempo olhando para a sua própria vida e se ocupando em fazer o que talvez o outro esteja fazendo para chegar naquele resultado, né? Que é como a Denise falou, é plantar, é colher. E existe algo que eu sempre falo que é muito forte, né? O lugar da semente é um lugar escuro. Como é que quando a gente planta uma semente, né, Denise? A gente tem que cavar um buraco, colocar a semente dentro desse buraco, que é escuro, que é solitário, E cobrir doloroso. e por um bom tempo cuidar. Quando a semente começa ali a germinar, imagina a força que ela precisa fazer para esse brotinho sair para fora. Até que ela chegue na terra, cresça e a gente consiga enxergar, existe um processo que é doloroso, que é solitário, que ninguém vê. As pessoas só vê quando a planta está ali robusta, dando flores ou frutas. E quando a gente sente inveja, a gente só consegue olhar para essa planta robusta, pronta ali, dando frutos e flores. Só que a gente tem que escolher olhar lá para a semente e aceitar pagar esse preço para ter essa recompensa. E isso muda tudo na nossa vida, né, Denise? Essa decisão de escolher, de aceitar o processo, de escolher olhar para sua vida e aceitar o processo. Porque não é do dia para a noite que a gente conquista as coisas. Existe sim muito chão pela frente, né? E buscar pessoas que alcançaram o que a gente quer alcançar para se inspirar, que é muito diferente, que é algo muito grandioso e genuíno e que vai, com certeza, encurtar o nosso caminho, né? Com certeza vai encurtar o nosso caminho, porque daí a gente para de perder tempo e ganha uma direção. Essas pessoas que muitas vezes a gente teria inveja são as pessoas que podem nos ajudar a chegar onde a gente quer mais rápido. Sim, porque já passaram, né? Já passaram, já conhecem, né, o caminho. Falando nisso, tem aí o teu programa, Eu né, tava Letícia? falando aqui mil coisas passando pela minha cabeça. Nossa, eu tenho conversado com tantas mulheres, com tantas travas, tantos medos, tantas dificuldades mesmo de plantar e cuidar dessa semente, de esperar esse tempo da semente brotar, crescer, frutificar. E esse meu treinamento, que tá aí, abri o carrinho ontem, ele é para isso. Ele é um treinamento direcionado para terapeutas, mentoras, pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal. Mas eu até digo, qualquer pessoa pode passar por ele e ter os mesmos resultados. Por quê? Eu digo que ele é muito voltado para essas profissionais, por quê? Porque vender desenvolvimento humano é muito mais difícil do que vender qualquer outra coisa. Então, se tu trabalha em qualquer outra coisa, ele serve para ti. Porque ele é o mais difícil de vender, eu ensino lá dentro do treinamento, que é, né, desenvolvimento humano. Mas lá dentro do treinamento, a gente vai se preparar para ter todo esse percurso, desde lá da semente até ver a árvore tendo frutos. Então, quem ainda não conhece o treinamento, vai lá no meu perfil, tem um post lá fixado explicando tudo. Podem me chamar para perguntar.
E hoje mesmo eu conversei com algumas pessoas que querem entrar para o treinamento e aí elas vêm com aquelas dúvidas, né? Dúvidas não, travas mesmo, né? Eu quero muito, me apaixonei, é o que eu preciso, mas hoje eu não tenho dinheiro ainda para investir. Só que justamente, talvez tu não tenha o dinheiro ainda para investir, porque precisa de um treinamento como esse para destravar tudo isso. E aí, eu olho para minha vida lá atrás, existiu um momento que eu não tinha condições de investir, por exemplo, numa formação. Eu tive que decidir fazer um esforço, entrar nessa formação para depois mudar os meus resultados. É inverso o que a gente tem que fazer. A gente pensa, quando eu tiver condições eu vou entrar. Mas as condições nunca vão vir se tu não entrar para um treinamento como esse, que tu precisa para te ganhar ali uma direção, estratégias e se fortalecer também emocionalmente para conseguir chegar ali onde tu quer. E aí as pessoas se enganam muito, pensando que quando eu tiver condições, as condições nunca vão vir. E até eu pergunto, né? Eu sempre pergunto para elas, tá, se hoje tu não entrar, daqui a 6 meses as tuas condições vão estar melhores ou piores do que hoje? Sempre vai estar pior. Agora, vamos mudar a pergunta. E se tu entrar hoje, como é que vai estar daqui a 6 meses? E aí fica nas mãos. Sim, Letícia, eu sou prova, né, de que o teu método funciona, porque você me conduziu e no meu primeiro lançamento Nossa. eu faturei 4 vezes o valor do que eu te paguei. Não, e aí vem aqui tudo que a Então, gente falou gente, hoje, né? não tem dúvida que dá resultado. A questão de tudo que a gente conversou aqui hoje sobre se inspirar em alguém e a admiração. E se sentir feliz pelo resultado do outro. Aqui não dá nem para dizer quem se sente mais feliz pelo resultado da outra. Porque existe uma troca muito grande, né, Denise? Sobre ver a outra tendo sucesso, se inspirar e ficar feliz por isso. Nossa, a gente passou ali pelo teu processo de lançamento e a cada conquista tua eu me emocionava junto contigo e comemorava. E é muito bom isso. E aí é isso que eu falo. Às vezes a gente também precisa de alguém ali para nos conduzir. Por quê? É aquela história. Enquanto a gente ainda é uma semente, é muito solitário. E ter alguém ali para te conduzir, te apoiando e te dizendo, é isso aí, mostrando que etapa que tu tá, o que vem ali na frente, o que vai ter no caminho, como agir diante de cada dificuldade, encurta o nosso caminho, né? É que nem a história que tu falou lá da plantação. Se eu sei cuidar da plantação, eu vou ter muito mais coisas para colher. E dentro do treinamento, a minha missão é que todas as alunas tenham resultado. Então, eu sempre digo, o resultado delas é o meu. Então, quem quiser trilhar aí esse caminho junto comigo, vai lá e aproveita, porque daqui a 5 dias fecha as inscrições e os benefícios de tudo que eu estou oferecendo lá para essa primeira turma não vai ter mais. Eu coloquei muitos benefícios lá por ser a primeira turma, por serem as fundadoras deste treinamento. O que tem para aproveitar agora não vai ter mais. Então, aproveitem, porque vai valer muito a pena essa nossa jornada juntas. Com Denise certeza. conhece muito bem. Vale muito a pena mesmo. Eu sou prova disso, né? Com certeza. Voltando aqui para o nosso assunto, para nós finalizarmos, Letícia, eu trouxe aqui 2 versículos para você ver o quanto é forte essa questão da inveja. O que a Bíblia diz sobre, É né? bíblico, né? Sim. Aí, olha só o que diz em Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Meu Deus do céu. Isso mostra o quanto a inveja é um sentimento ruim. E não é para aquele que recebe o olhar invejoso. É aquele que tem o olhar invejoso que acaba sendo mais prejudicado. Porque é aquilo que eu falei. Vamos pegar nós duas aqui para exemplificar. Digamos que eu estou com um olhar de inveja sobre você.
isso já está me corroendo, porque ele corrói mesmo, como a Bíblia diz, corrói os ossos, né? Só que você tem convicção do que você fez, do que você faz, você tem a sua fé firmada que tudo que você conquistou é bênção de Deus. Então, entende que essa minha inveja sobre você não vai fazer Vai nada. afetar. Só que está me consumindo, me corroendo, me entristecendo, me paralisando. É para quem sente, né? Que vai Então, a fazer mal. inveja é prejudicial para quem sente e não para o outro, porque se o outro está debaixo da convicção dele, não tem nada que vai atrapalhar, né? Com certeza. E um outro versículo também, que está em Tiago 3,6, diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, e tem diferença, né? De ambição, de eu querer crescer, né? E evoluir, e da ambição egoísta de atropelar todo mundo e querer crescer a qualquer custo, né? Sim, tem diferença. Então ele diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Porque quando a ambição é egoísta, a pessoa vai passar por cima de quem estiver na O frente, que é uma né? ambição egoísta? Quero crescer a qualquer custo só olhando para o meu umbigo, né? O crescer de forma saudável é olhar para o todo. Até porque Deus quer o quê? É isso que ele quer. É que a gente olhe para o todo. Isso vai beneficiar quantas pessoas? Nunca isso vai só beneficiar a mim. Não. O que a gente faz tem que sim beneficiar um grupo de pessoas, pelo menos, né? E a inveja, ela tira a visão daquilo que Deus tem preparado para mim. Porque o que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem para você é para você. Nada vai mudar isso. Cada um tem uma digital, né? Quando eu tenho essa convicção, não importa, o mundo pode cair do meu lado. Se eu tenho essa fé, isso vai se tornar realidade, desde, claro, né? Eu tenho que plantar a semente, cultivar a semente, cuidar dela, Pagar o esperar. preço. Exatamente. Uhum. Então, esse assunto da inveja, ele justamente traz nos chama, né, para esse despertar, né? Parar de olhar para fora, né, para a grama do vizinho, para o terreno do vizinho, para a conquista do vizinho, e começar a olhar para dentro de nós, para nos valorizar, investir nas sementes que Deus nos deu, porque Deus nos deu várias sementes, né, que são os nossos dons. Então, a gente só precisa cultivar isso que Deus nos deu. Gastar essa energia nisso, né? E daí tem aquela questão. A convicção de que o que eu tenho foi Deus que me deu, não tem poder no mundo que vai me tirar isso. Isso blinda, né? Qualquer tipo de inveja que possa Exatamente, existir. né? Então, só para finalizar aqui, que a inveja, sim, está na Bíblia e é combatida, vamos dizer assim, né? Pelos escritores da Bíblia ali, que causa muito mais mal a quem sente do que a, vamos dizer, a vítima da inveja, né? E é muito forte isso, né? A gente Muito precisa. forte e verdade. Uhum. Quando a gente entende isso, né? Essa inveja, ela perde o poder, né? E ali, usando o título, né? Que é Pare de olhar para a grama do vizinho e olhe para a sua. Tem aquela história que a pessoa ficava todo dia olhando para o vidro, para a janela da vizinha e dizendo que o vidro da vizinha estava sujo, o vidro da vizinha estava sujo. Um dia ela vai lá e troca o óculos e ela vê, a vizinha limpou o vidro. E na verdade era o óculos dela que estava sujo o tempo todo. E quando a gente fica olhando para a grama do vizinho, muitas vezes é isso que acontece, né? A gente fica julgando, falando mal, criticando, e na verdade é algo ali em nós mesmos que a gente tem que curar, limpar, se libertar, né, Denise?
Exatamente isso. Eu falo muito pelo meu próprio óculos. Às vezes estou vendo tudo embaçado. Meu Deus, eu tenho que lavar essas lentes. É o óculos, não é o que Se tá ele- fora. as minhas lentes que eu vou ver a parede limpa. É isso aí. Então, está tudo dentro E com da que gente. lentes a gente tá vendo o mundo, né? A gente tem que limpar as nossas lentes, não é limpar o mundo. É isso Exato. então, Denise. Fiquem com Mais Deus. uma quinta-feira Quinta nós estamos de concluída com volta. sucesso. É. E, gente, aproveitem a oportunidade. Eu tô avisando, eu brinquei com a Denise, né? Que até eu tô com vontade de comprar o meu treinamento de tão bom e tão imperdível que tá. E realmente, eu tô assim, engajada em trazer o maior número de pessoas, porque realmente é algo validado, é algo que eu acredito e que eu sei que vai te dar resultado. Eu não me esforçaria tanto para te trazer pro lado de cá se eu não acreditasse nisso. Denise é minha prova E viva, já né? tem resultado, né? É. Inclusive, se alguém quiser me perguntar, pode me É isso perguntar aí, Denise também, que tem eu carta branca ponho para lá. responder qualquer coisa a meu respeito, a respeito do meu método, a respeito do meu trabalho, porque ela conhece a fundo, né? Já passou, conhece cada coisinha que eu ensino e sabe que funciona, né, Denise? Exatamente. O principal é isso. Sei que funciona, que dá resultado. Isso, então, gratidão, Denise, por nosso momento, por nossas trocas, pelos teus depoimentos, que são sempre incríveis, mas eu gosto de ressaltar. Denise só teve todo o resultado que ela teve porque ela aceitou pagar o preço. Aceitou a minha condução, ela usou o que tinha de bom no que eu tinha para ensinar para se inspirar e buscar os resultados dela. Porque tudo tá em nós. Eu consigo te conduzir, eu consigo te ajudar, eu consigo tirar tuas vendas para tu ver o melhor que tu tem aí dentro de ti. Mas tu precisa aceitar olhar para isso. Senão sozinha eu não consigo fazer nada, né? Passar pelo processo, né, Letícia? Porque a Aceitar o gente precisa ser processo. sincera que não Não existe é fórmula milagre. mágica, Não não existe existe milagre. milagre. A gente precisa pôr a mão na massa e fazer. A É isso pessoa aí. ali está conduzindo, está te instruindo, sim. Mas se não adianta a Letícia, com todo o conhecimento dela, pode ser o maior expert do mundo. Se eu não fizer o que ela fala para fazer, nada vai resolver, não vai A adiantar. parte da pessoa só a pessoa pode fazer, A né? nossa É parte a gente precisa. que nem Deus, né? Eu sempre digo, Deus faz tudo, menos a nossa parte. Então a nossa parte é muito importante que a gente faça. Beijo no Exatamente. coração. Quinta Beijo a no gente tá de coração. volta. Um ótimo finalzinho de semana aí para todo mundo. Beijo, Letícia. Beijo, Beijo, meninas. beijo. Até a próxima. Tchau. Até.